Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre cenário e perspectivas para o agro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Marcos Janke, que é professor de agronegócios global do INSPER. Seja muito bem-vindo ao podcast Ouça o Agro. Muito obrigado, Natália. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre esse momento crítico, esse momento de alta volatilidade da agricultura, do agronegócio no Brasil e no mundo. Queria que você começasse falando um pouco sobre essa radiografia do cenário atual do agro, mas com foco no que tem de perspectiva positiva para o setor. Bom, eu acho que a gente teve, depois de 2020, momentos que ninguém imaginava que fosse acontecer. Ninguém imaginava uma pandemia do tamanho que ela foi, ninguém imaginava uma guerra no centro da Europa e agora uma guerra no Oriente Médio. As questões climáticas que foram acontecendo, vamos lembrar que esses eventos extremos são cada vez mais frequentes e uma hora eles afetam o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Argentina, como foi nos últimos 2 anos, esse ano foi o Centro-Oeste. Então essas coisas são imprevisíveis, são variáveis imprevisíveis e incontroláveis que fizeram com que o ano de 2022, por exemplo, fosse o melhor ano da história o agronegócio, porque nós tivemos aumentos de preços fruto da pandemia. A pandemia levou a problemas em cadeias de suprimento no mundo inteiro. E os preços da energia, os preços das commodities agrícolas subiram muito. Em 2022 foi um momento de altos preços. E também foi um momento de safra recorde aqui no Brasil. Então, o produtor teve uma rentabilidade muito grande naquele ano. E 2 anos depois, cai tudo. Caíram volumes no Brasil, ainda que no sul aumentou, mas o Centro-Oeste, conforme eu disse, foi afetado pelo clima. Então, os volumes de soja e de milho caíram, os preços caíram e o dólar, que tinha se desvalorizado, quer dizer, o real tinha se desvalorizado frente ao dólar, voltou a se valorizar. Então, dá a impressão para alguns produtores que o ano de 24, essa safra atual, foi uma safra anormal. Mas eu estou dizendo há bastante tempo já que o que foi anormal foi 20 a 22, 23, quando teve aquela alta expressiva de preços, e agora que nós estamos vendo é um freio de arrumação, é uma volta dos preços para os níveis anteriores à pandemia, tanto preços de produtos como preços de insumos. Então a gente teve um ano explosivo de preços e explosivo de volumes, que foi 22, e agora temos uma volta àquilo que existia antes lá da pandemia. Para o produtor, obviamente, isso é perda de renda em relação a 2 anos atrás, mas a gente não pode dizer que isso é incomum, certo? O agronegócio é montanha-russa. Os preços sobem e descem. E o produtor tem que saber que anos de vacas gordas vão depois ser sucedidos por anos de vacas magras. Então ele tem que se precaver, não fazendo endividamentos excessivos, não fazendo arrendamentos a preços absurdos. Tudo isso aconteceu em 22. E agora a gente está vivendo uma reacomodação, que é uma reacomodação que vai durar esse ano, talvez até a próxima safra, 24, 25. O que tem de perspectiva boa para o produtor? É que o mercado continuará firme, o Brasil continuará competitivo, a China é um grande mercado para a gente, a mudança tecnológica continua acontecendo, inclusive com aumentos de produtividade aqui no Brasil maiores do que em qualquer outro país concorrente. Então a gente continuará tendo tudo isso, mas é preciso cuidar dos riscos. Esse programa fala de riscos. Não é só o risco climático, também o risco de comercialização, o risco das regras do jogo, a parte regulatória e os riscos de gestão e de governança nas empresas. Todos esses riscos têm que ser administrados pelo produtor para que ele possa se beneficiar dos ciclos que ainda virão de aumento de produção e de aumento de preços. Os preços não vão ficar eternamente baixos nem altos, eles vão estar sempre flutuando. E aí talvez por conta desses riscos que dá às vezes essa impressão de que
tem esses novos desafios, aí fica uma incerteza do produtor em relação a tomadas de decisão, porque eles passaram por alguns períodos aí positivos de rentabilidade, também de alto custo, e depois ficam de olho no comportamento do preço desses insumos e também do preço das commodities, né? A gente já vê estimativas de redução de produção diária para algumas atividades no Brasil, que não era tão comum também, vinha crescente, com esse aumento de preços acabou incentivando. Você citou na questão de consumo, e a gente observa bastante. Fala-se muito do crescimento do setor de produção, produtividade nos últimos anos, puxado por grãos e por tecnologia. A gente vê no período de pandemia que também o Brasil aumentou sua contribuição para a segurança alimentar, então fornecendo produto, milho, trigo, quando faltou em outros produtos, então é notada essa relevância do Brasil. E aí eu queria uma avaliação sua em relação a essa perspectiva de aumento ou não de consumo, como que fica o consumo para esses próximos anos e como que você vê essa influência do consumo, tanto no incentivo à produção brasileira e exportação. O que faz a variação de preço, que causa a variação de preço, tratamos isso hoje nesse evento aqui na CNA, é muito mais a oferta do que a demanda, né? São variações bruscas na oferta, fruto principalmente de problemas climáticos, né, que aparece aqui e acolá, né, e isso gera flutuações de oferta que mexem com os preços. Então, os preços continuarão flutuando bastante. Em relação ao consumo, o agronegócio tem uma grande vantagem, que é a questão da gente ter o mundo e não só o Brasil como consumidor, né? Porque a maioria dos outros setores da economia são setores nacionais. O mercado se restringe ao país, muitas vezes só a um estado, a uma região, a uma cidade. No agronegócio não, nós estamos falando de mundo, né? A gente hoje é o terceiro maior exportador do mundo, exportamos para 200 países, nossos principais clientes estão na Ásia, e tudo isso junto faz com que a gente tenha como vetor dinâmico do crescimento do agro o consumo internacional, a exportação, né? E essa exportação, ela tem sido, conforme eu disse, voltada para a Ásia, e esse mercado vai continuar firme, né? Então, para nós, a gente sabe que a pandemia, que a situação do baixo crescimento da economia fizeram com que o mercado interno não fosse vibrante. Poderá ser se a economia voltar a crescer mais rápido, mas o 30%, 40% do que a gente produz vai para a exportação. Em alguns produtos é 70%, como no caso da soja, ou do algodão, né? Então, essa vertente exportadora faz com que a renda do produtor seja mais protegida do que se ele só tivesse como consumidor o mercado interno. E você colocou esse ponto do Brasil ser exportador, então realmente tem mercados relevantes e mercados potenciais também, né? Que o Brasil hoje não exporta muito, mas tem potencial de ampliar esse comércio. E aí, como que fica essas exigências que são colocadas hoje para o Brasil, principalmente na questão de sustentabilidade, e que a gente já nota uma preocupação de alguns setores com um possível comprometimento dessa oferta, dessa exportação desses produtos, e isso acaba afetando os negócios aqui dentro, né? Porque o produtor faz ali sua produção e sua gestão considerando que ele vai exportar uma parte, atender a sua demanda interna, então influencia no resultado desse produtor. Qual que é a avaliação sua para os próximos anos em relação a todo esse impacto? Eu acho que a agenda de sustentabilidade, que não é só ambiental, né? Às vezes as pessoas acham que assim, não é só meio ambiente, é a parte ambiental, a parte social e a parte de governança, né? O chamado ESG, que traduz bem a sustentabilidade. E aqui no caso do Brasil, se a gente falar da parte ambiental, a gente tem realmente um problema estrutural, né, que é o desmatamento ilegal que acontece no país, que é o principal, mais de 80%, 90% do desmatamento, e isso precisa ser coibido, precisa ser reduzido, é o que nos vilaniza no mundo. Mas também a gente tem soluções que o mundo não tem, por exemplo, a gente faz 2, 3 safras por ano, irrigação lavoura-pecuária, plantio direto, alta produtividade, bioinsumos, tem um monte de coisa acontecendo que fazem com que a nossa produtividade total da agricultura, incluindo terra, trabalho e capital, tenha crescido 2,8%, 3% ao ano nas últimas 4 décadas. Enquanto que a dos Estados Unidos, por exemplo, cresceu 1% ao ano. A média mundial, 1,2% ao ano. Então, a gente cresce mais que o dobro do que o mundo em produtividade, né? E isso graças a sistemas que são sustentáveis
e que poupam terra, porque no fim você produz muito mais ao fazer 2, 3 safras na mesma terra, né? Sem ter que desmatar. Então, essa é uma questão importante. A outra vertente é a parte de bioenergia. A bioenergia tropical tem um papel na transição energética global. E a gente já faz bioenergia aqui desde os anos 70, né? Que a gente incrementou os nossos programas de etanol, de biodiesel, de cogeração e tal. Então, a gente tem uma agenda positiva no meio ambiente e tem também uma agenda negativa. E eu acho que o que a gente tem que fazer na sustentabilidade é justamente promover essas transformações e também negociar lá fora de maneira que a gente não veja barreiras absurdas ao comércio, né? Por exemplo, nesse momento, hoje tivemos aqui uma discussão sobre a legislação europeia anti-desmatamento, né? A gente, claro que a Europa ela quer impor isso internamente, mas a questão é saber se isso segue as regras do comércio internacional, né? Se é baseado em fatos científicos, quer dizer, tem uma série de questões que precisam ser colocadas e a gente tem visto o aumento dessas barreiras ambientais, por exemplo, como já existiam barreiras técnicas, barreiras sanitárias, o que a gente chama de barreiras não tarifárias. As barreiras não tarifárias têm aumentado no comércio agrícola, o mundo está mais protecionista hoje do que estava alguns anos atrás, então é muito importante que esse processo de negociação, de conversas, de entendimento, de pesquisa, de conhecimento, entre nessas questões também de ESG, quer dizer, que a gente possa fazer as coisas com base em conhecimento consolidado e que possa também evitar que isso se transforme em barreiras abusivas ao comércio, né? Não existe segurança alimentar se não tiver comércio, né? Então a gente tem que ampliar o comércio e tem também que ampliar sistemas agrícolas sustentáveis, de baixo carbono, etc. E a gente pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Marcos, já estamos chegando praticamente ao final do nosso episódio e eu queria fazer uma última pergunta em relação a essa questão energética, de energia renovável, isso que também tem sido destaque em vários países. E como você citou, o Brasil já está nessa agenda, já tem uma matriz energética mais renovável do que a média mundial. Quando veio a questão ambiental em si, o Brasil tem o Código Florestal, preserva, recupera, tem já sua área preservada maior do que outros países, isso não tem sido suficiente, então tem evoluído as exigências para o setor, isso tem sido um desafio para o setor agropecuário nessa questão ambiental, pensando em florestas. E agora essa pauta de energia renovável. O Brasil também já é destaque e isso deve evoluir. Minha pergunta, você acredita que isso vai ter um aprendizado em relação ao que ocorreu e tem uma forma ideal de se evoluir nesse processo de ampliação da matriz energética ou de mostrar o que já é feito no Brasil para que a gente não incorra de novo, já fazemos e como que a gente faz para provar que fazemos ou que temos uma matriz? O que você acha que deu para aprender com essa questão ambiental de florestas e que pode tornar um sucesso maior na questão de energia renovável? Bom, na questão de agricultura sustentável e de uso da terra e de código florestal, eu acho que a gente tem coisas que precisam ser feitas internamente, né? Tem uma lição de casa que não foi feita. Quando a gente fala que há um desmatamento ilegal acontecendo, quer dizer que o código não está sendo cumprido e que existe todo um problema também ligado à questão fundiária também, né? A posse da terra, principalmente na região norte e nordeste. Então ainda existe um desafio de implantação do código nos estados, por exemplo, né, do código florestal. Agora também existe um desconhecimento em relação a uma agricultura poderosa hoje que a gente tem, que é uma agricultura mais produtiva e, portanto, que poupa recursos e que o mundo não conhece. Na energia, talvez seja um pouco a mesma coisa, sabe, na bioenergia, quer dizer, o mundo está buscando soluções para a transição energética, né? Hoje 85% da energia do mundo é fóssil, carvão, petróleo, gás, né? Biomassa tradicional, lenha, esse tipo de coisa. Então é disso que se faz energia no mundo. E agora a gente está querendo expandir as renováveis. E nas renováveis, nessa expansão, não existe bala de prata, não existe uma solução única, né? Você vai ter que
utilizar biomassa, bioenergia, cogeração, eólica, solar, hidrogênio, metano, tem um monte de coisas, tem um monte de novos produtos surgindo, tem um monte de novos usos. E a característica dos países também. E tem as políticas nacionais de cada país. Porque vários países hoje estão dando subsídios às suas indústrias para se tornarem mais verdes, principalmente Estados Unidos e Europa. Subsídios pesadíssimos de reindustrialização, com muito nacionalismo, né? Então, existem políticas que têm que ser olhadas, existem novos usos, como, por exemplo, combustível de aviação, né? A bioquerosene, que se chama SAF, né? Parte lá de combustíveis sustentáveis de aviação, todas as matrizes de longa distância, caminhões, trens, navios, tudo isso vai ter que ser alterado e a gente deveria entender que aquilo que nós fizemos nos últimos 60, 70 anos serviu para que a nossa matriz hoje fosse mais limpa, mais renovável do que nos outros países. Ela é basicamente hoje 50-50, 50% renovável, 50% fóssil, e o mundo é 85% fóssil, 15% renovável. A gente poderia fazer com que esta experiência nossa fosse internacionalizada, né? Com um processo que a gente entendesse melhor qual é o nosso papel no mundo, não só o nosso papel aqui dentro, como foi a experiência do álcool e do biodiesel, mas o que a gente pode fazer lá fora, indo além da experiência de álcool e biodiesel em motores a combustão, como é que a gente entra na história do motor elétrico, do hidrogênio, do combustível de aviação, entendeu? Então eu acho que essa fronteira depende muito da gente entender esse papel, discutir as políticas, buscar as regulações mais adequadas, né? Buscar conhecimento científico. Eu acho que essa que é a fronteira. Talvez a gente pode dizer que se hoje a gente está numa década que o foco maior nosso é a proteína, animal e vegetal, talvez a próxima década possa ser bioenergia. Dá para destacaria da sua fala também que a gente nota que por mais que hajam desafios, ainda sempre vai existir, né? Desafio para o setor, ainda mais para o agro, que está sobre riscos tão grandes, mas a relevância do Brasil em estar nesse mundo globalizado e participar do comércio e realmente ficar de olho e conseguir exportar o seu know-how, né? Tudo que tem de expertise, sua produção, sua sustentabilidade, contribuir para a segurança alimentar também de outros países dessa questão global. O que é interessante é que a pandemia trouxe três desafios, né? A segurança climática, segurança alimentar e segurança energética. Em todas as três áreas o Brasil é relevante, né? Seja pelas florestas que tem, vegetação nativa, seja por ser o terceiro maior exportador agro do mundo, seja porque tem uma experiência de energia renovável muito sólida. Então, agora esse ano, vamos ter aqui a conferência lá do G20 no final do ano que vem temos BRICS, e no final do ano temos a COP30 no Pará, né? São três oportunidades para a gente levar a nossa agenda, a nossa experiência. Muito bom, obrigada Marcos Jank pela sua participação, mais uma, né? Você já esteve com a gente em outro episódio do podcast Eu Sou Agro em 2023 e agora novamente retornando, obrigada pela sua participação. Todos os anos vamos fazer de novo. Sim, pelo menos um. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Natália. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.